Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um capítulo de O Passapode. Aqui é fechar o olho e embarcar, ou abrir também, né, já que a gente faz com imagem, para você embarcar nas principais histórias e viagens que os nossos convidados revelam. Eu sou Leonardo Levati, às vezes eu pinto aqui, porque eu tenho essa honra que o meu querido amigo e irmão Lucas Sade me dá de ser um dos apresentadores do Passapode. Olha o Lucas aí. Olha, gente, do meu lado não muda, eu estou em São Paulo. Do lado dele muda sempre. De onde você está falando? Fala, Léo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Mais um Passapode, número 21. Vamos crescendo esse número aí, né, Léo? Sempre com episódios marcantes, convidados especiais para gente. Respondendo sua pergunta, eu estou falando hoje aqui de Montenegro, um dos países Uau! mais novos do mundo, independente desde 2006. O país é uma maravilha, Léo. Vou te contar, se você vier para a Europa alguma vez, não é mainstream, não é aqueles países que você com certeza vai pensar de primeira, mas é um país que eu estou adorando e entrou na minha lista de top aqui. Eu vou esperar acabar minha passagem por aqui, que não acabou ainda, tem alguns destinos que eu ainda vou conferir, para depois carimbar como se fosse o melhor destino, mas ainda não. E por falar em carimbar, né, Léo? Vamos chamar nossos convidados? Super! Quem carimba o Passapode de hoje é uma dupla que, olha, vai ganhar no carisma aqui a nossa audiência e o nosso público. Eles são Tati e Guto, mas se você chamá-los de mapa carimbado, eles vão achar que é com eles, porque é esse o perfil que já tem mais de 52 mil seguidores, através do qual eles compartilham estratégias para emitir passagens poderosas, usar a milhagem a seu favor como viajante. É muito bom ter vocês aqui. Bem-vindos, Tati e Guto. Olá, olá, muito obrigada. Valeu, valeu. É Boa uma noite, boa honra tarde, bom dia, né? Como você falou. e é uma honra participar desse Passapode aqui com vocês. E vamos falar do nosso mapa carimbado, vamos falar de viagem hoje, né? É o que a gente gosta de fazer. E o Lucas, depois dessa introdução, Montenegro tá na minha bucket list. Essa Ó, região aí da Europa também tá. A gente ainda não conhece, mas Temos vai ser em vontade. breve, vai ser em breve. Tem Ficamos que com mais conhecer, cara, vontade. de verdade, porque aqui, cara, é sensacional. Tanto a parte do litoral, quanto a parte das montanhas. Eu nem cheguei nessa parte ainda no meu Instagram, então conteúdo exclusivo. Tô falando aqui para quem estiver ouvindo a gente, mas já tô aqui um pouquinho atrasado nos stories, mas já tô na parte das montanhas aqui Uau. de Montenegro, que também é maravilhoso. Enfim, vou mostrar bastante coisa, mas fica aí a minha recomendação para quem estiver ouvindo o nosso Passapode, para também vir para esse país, que não é muito buscado, mas de Sim. fato ele é muito, muito lindo. não, e Então só vamos lá. O explicar pelo pior é que esses excesso, né? países menos buscados são os mais interessantes, né? Pois é, Também pois acho. é. Fugir do mainstream tem as suas vantagens e não são poucas. E se você quiser acompanhar os bastidores da viagem do Lucas, dessa ampla jornada dele, é lá no @passaporte 201. Já estou ansioso pelos conteúdos relacionados a Montenegro. Agora, o que traz a Tati e o Guto aqui para nossa conversa é essa experiência que vocês foram construindo de usar a milhagem em favor do viajante e de buscar passagens que são raras. Muita gente atribui isso à sorte ou a boa e velha notificação que pinta na hora e você fala: caramba, chegou meu dia. Mas tem muita estratégia, tem muita metodologia e vocês foram na Tem. frente e conseguiram descobrir e organizar tudo isso. Vamos dar um passo para trás e aí a gente chega nesse que é, digamos, o core do perfil de vocês. Como é que Perfeito. vocês se descobriram como viajantes? Vocês estão juntos há quanto tempo? Vamos primeiro contextualizar essa parte. Vamos lá. A gente está junto há 16 anos, inclusive a gente faz 16 anos de namoro agora, em 1º de junho, e eu sempre gostei de viajar, desde muito novos, a gente ainda estudava quando nos conhecemos, e eu gostava de viajar aqui pela região. A gente tem Pirenópolis do nosso lado, para quem não sabe, nós somos de Goiás, e Pirenópolis é uma cidade histórica linda, cheia de cachoeiras. Eu sempre gostei de ir para lá e o Guto não Eu tinha gostava. horror a Pirinópolis. Aos poucos a gente foi introduzindo as viagens. A gente começou a ir para Pirenópolis, para o Rio, visitar a família em Salvador, e fomos conhecendo lugares diferentes conforme a gente ia ganhando a nossa grana também, né? Começamos a trabalhar e ganhar a nossa grana e começamos a viajar, e o Guto começou a tomar gosto. Quando a gente fez nossa lua de mel, 7 anos atrás, quase, a gente fez uma Eurotrip. Era para ser um mochilão, mas a gente... Aquele negócio de viajante encantado que A quer primeira carregar um monte viagem de coisa. internacional foi. A gente quis comprar um monte de coisa, foi uma loucura. E a Aí gente se apaixonou a por gente viagens já. Eu internacionais já ali. tinha aprendido a gostar de viajar aqui dentro do Brasil com a Tati, até por isso que a gente decidiu fazer essa viagem de lua de mel, mas enquanto muita gente viajava aqui para dentro do Brasil, praia e tudo mais, a gente queria algo diferente. Aí nessa viagem que a gente falou,
eu preciso viver isso muito mais vezes. Eu preciso ter isso na minha vida, basicamente, quase todos os dias. Isso, e acabou sendo um combinado nosso. O nosso casamento seria, na verdade, em Vegas, mas não deu certo visto antes. A gente acabou se casando por aqui, fizemos essa Eurotrip, nos apaixonamos e queríamos mais. Mas aí a gente acabou descobrindo que para fazer mais viagens como essa, a gente ia ter que gastar, ter que investir. E como que a gente ia viabilizar essas viagens, né? E aí que a gente começou a estudar sobre milhas. Bom, olha, se depender da síntese de vocês e do quão gostoso está sendo ouvir, esse episódio ele vai passar assim num piscar de horas. A gente conseguiu ver essa jornada de 16 anos e essa lua de mel que acabou sendo um divisor de águas. Ficou claro que não foi em Las Vegas. Las Vegas ficou a despedida de solteiro, né? Vocês praticamente derrotaram o roteiro, certo? Daquele filme épico. Ei, Lucas, você já viu 1.200 vezes. É o Se Beber Não Case, não é verdade? 1.300, Léo, 1.300. Tá certo. E a partir da Lônia, ele não casou até hoje. Ele gostou muito do que viu no filme. E a Tati e o Guto não. São exemplos de amor e também apaixonados por viagem. Vamos lá, então, a partir dessa lua de mel e da sacada de vocês, tipo, amamos viajar, sobretudo internacionalmente, como vocês colocaram. Daí, até o perfil, que hoje tem mais de 50 mil seguidores e traz todas essas dicas, o mapa carimbado, qual foi o espaço? Quando é que vocês decidiram? Vamos produzir conteúdo, vamos compartilhar essas dicas com as pessoas? Traga um pouquinho desse lado pra gente. Perfeito. Quando a gente deu esse start, né, após a lua de mel, aí a gente começou a estudar sobre milhas ali, mas principalmente mas a gente não viajou por um bom tempo depois disso, até porque a gente tinha acabado de casar, mobiliar a casa, a Tati precisava de um carro melhor para trabalhar, a gente trocou o carro e tudo mais, então ficou um período ali até entre 2017 até o final de 2018, nessa de só estudar e ficar vislumbrando viagens. No máximo que a gente fazia era uma viagem aqui dentro do Brasil. Mas, enquanto isso, a gente estava consumindo conteúdo de viagens e formando nossa bucket list, aumentando as nossas listas de destinos também, e também estudando para viabilizar formas de viajar cada vez mais. E nesse período, eu lembro da Tati sempre falando, quando a gente assistia muitos vídeos no YouTube, né, vendo os lugares que a gente queria viajar, a gente sempre se inspirou muito em vídeos no YouTube, a Tati sempre falava, nossa, tá faltando, queria saber mais coisas sobre isso, sobre aquilo, eu queria ter um canal desse um dia. Ela sempre falava que queria. Até que em 2019, no início de 2019, a gente emitiu a nossa primeira passagem internacional com milhas. A gente já tinha emitido antes para viagem nacional, né? Antes da gente, enquanto a gente estava nesse, vamos dizer, perrengue de pós-casado, gastando dinheiro com um monte de coisa para casa, a gente conseguiu fazer essa viagem nacional. E aí a gente emitiu essa passagem e quando a gente estava quase chegando na viagem, acho que umas 2 semanas antes, a Tati foi e falou, será que a gente não começa esse canal agora nessa viagem? Assim, do nada. Vamos fazer e a gente vamos fazer esse negócio acontecer. Não, beleza, vamos fazer. Então a gente precisa criar um nome, criar um Instagram, criar um canal no YouTube. Planejador e eu jamais... A Tati, não, vamos fazer agora. Não, espera, vamos planejar, vamos fazer alguma coisa. Até que a gente, enquanto a gente planejava a viagem, a gente, não, vamos fazer um brainstorming, a gente discutiu vários nomes, né, passou por passaporte também, passamos por mapa, por viagem, por um monte de nome, até que a gente chegou no mapa carimbado. E como eu era marqueteiro, ainda sou, né, eu sou formado em publicidade, a primeira coisa, quando a gente foi vendo os nomes, decidiu o nome mapa carimbado, eu falei, não, eu vou ver se esse nome não existe, né. Olhei Instagram, olhei registro no INPI, olhei um monte de coisa, porque a gente já pensou lá no futuro. Talvez isso vai começar como um hobby, mas pode virar um negócio lá na frente, né? Pode ser nosso trabalho. E foi nessa primeira viagem ali em 2019, a gente foi para a Argentina, e para o Uruguai, a gente fez a emissão e começamos a compartilhar nossas viagens. A gente tinha até postado algumas fotos da nossa lua de mel, né, nesse perfil para popular ele um pouquinho de foto, mas começou ali em agosto de 2019, para ser mais preciso. Mas aí o negócio encorpa, e hoje vocês já pagam conta, ou algum tempo pagam conta com esse trabalho, ou não? Há uma atividade paralela com que vocês tocam o dia a dia? Sim e não. A gente começou a monetizar mesmo o perfil no meio da pandemia, na verdade. Veio a pandemia. Pensa, a gente começou em 2019, ali em agosto, e no início de 2020, pandemia. E a gente falando de viagem.
Então, foi um baque bem grande para a gente parou um tempo de produzir conteúdo, a gente parou de produzir para o YouTube na época. O YouTube acabou estacionado mesmo, porque não tinha como falar de viagem, né? Principalmente em 2020, que estava muito delicado. Mas aí a gente acabou retomando. E aí, quando a gente retomou, tem algumas métricas que você tem que atingir no YouTube para começar a monetizar e tudo. Mas o que foi uma virada para a gente, assim, da gente ver, a gente pode fazer isso, uma forma da gente poder ganhar uma renda, né, com o mapa carimbado e crescer mais rápido, foi quando a gente começou a falar sobre milhas no meio de 2020, porque não tinha nada para falar no Instagram, e eu ficava estudando mais sobre milhas, buscando forma de acumular mais, né, porque estava tendo muita promoção em 2020, ninguém estava viajando, as companhias estavam fazendo um monte de promoção. Eu comecei a compartilhar isso no Instagram e, tem uma galera que quer saber mais sobre isso. E a gente começou a crescer. Em 2021, a gente começou a vender nossas primeiras mentorias individuais. E para mim era bem tranquilo, porque durante a pandemia fui total para home office. E eu consegui negociar na empresa, mesmo depois que voltou todo mundo para presencial, continuei no home office. E o nosso canal já tinha voltado, né? Nosso canal já tinha voltado. Nesse período, no final do ano, a gente começou a monetizar o canal também. Mesmo que o YouTube não pague tanto, já era alguma coisa ali. Ajuda. E a partir de no início de 2022, a gente lançou o nosso curso. Que aí a gente começou a ter uma renda um pouco maior e conseguir, de fato, pagar as contas, né? No início desse ano, eu encerrei meu contrato CLT com a empresa que eu trabalhava antes. E hoje eu tô full time com o mapa carimbado. A Tati, ela é fisioterapeuta. Por meio período ainda, e ainda trabalha um pouco com isso. Você concilia a fisioterapia com a produção de conteúdo, com esse foco em milhagem e as passagens especiais. Vamos começar a entrar, então, no mérito, porque a gente pegou a introdução, a gente está enxergando melhor a Tati e o Guto. 16 anos de parceria, 16 anos juntos, a divisão de águas veio com a lua de mel. Agora a gente está vendo um fortalecimento de vocês em relação ao projeto, inclusive no faturamento. Ainda não dá só para viver do projeto, mas já houve um encorpamento importante dele. Vamos entrar agora no mérito. Vamos focar nisso. Milhas e viajar com milhas tem a ver com sorte, tem a ver com estratégia, tem a ver com os dois. Como é que a gente começa a contar essa história para o nosso público? Tem a ver com os dois, de verdade. Eu não vou mentir para você, até porque tudo na vida tem a ver com sorte. Muita coisa que aconteceu com a gente, até do mapa carimbado, assim, teve a ver com sorte, de encontrar algumas pessoas certas na hora certa, mas de nada adianta a sorte se você não estiver preparado para aproveitar dela. E é muito sobre estar no lugar certo na hora certa também, né? Porque assim, tem muitas estratégias para você encontrar passagens baratas com milhas, algumas ferramentas que facilitam. Mas acumular milhas é fácil, de fato. Tem muitas estratégias para você acumular. Hoje em dia tem muita gente falando sobre isso. Mas a parte mais difícil é você emitir as passagens. A gente criou um método nosso, que a gente chama de método EPA, que é explorar, planejar e analisar, para facilitar esse processo de busca. Mas muitas vezes você tem a sorte de encontrar uma emissão muito boa. E já aconteceu com a gente. Só que você precisa da base, né? Você precisa ter o acúmulo de milhas naquele programa certo, para na hora de você fazer aquela emissão que você precisa, que você encontrou por sorte, você precisa estar com suas milhas acumuladas naquele programa certo que você planejou para aquilo. Porque não adianta nada você encontrar uma passagem muito boa no programa A, sendo que você jogou todas as suas milhas para o programa B. Então a gente sempre fala, tanto para os nossos alunos, para os nossos seguidores, que é super importante essa parte de planejamento, né? Da pessoa entender por onde ela vai fazer as emissões que ela quer, ter um planejamento também de quais viagens ela vislumbra ter. Porque muita gente fala, eu quero começar a acumular milhas, mas eu não sei nem para onde eu quero viajar. Será que não sabe mesmo? Não tem aquele lugar que você vê no Instagram, vê um Reels ali, um vídeo no YouTube, que você tem vontade de conhecer aquele lugar. Talvez esse pode ser o seu destino, né? E a partir daí você pode começar a traçar umas metas. E a partir disso você vê, qual programa de fidelidade eu posso acumular milhas para ir para tal lugar? Beleza, eu posso acumular na Latam, no Latam Pass, na Smiles, Tudo Azul, mas eu queria ir em classe executiva, eu quero ir de forma mais confortável. Então, quais programas têm as melhores oportunidades para isso? Quais programas têm outras companhias parceiras? Porque muita gente pensa isso também. Se eu acumulo na Latam, eu só viajo com a Latam. Não. Você pode viajar com um monte de companhia parceira da Latam, da Tudo Azul também, da Smiles também. Então, isso abre um leque de oportunidades muito grande para você viajar. Então, realmente tem técnica, tem método, mas de vez em quando aparece a sorte e quem está preparado vai lá e abocanha. Exato. A sorte exige uma técnica por trás também.
Maravilha, deixa eu perguntar uma coisa então, Tati, Guto, já que a gente já entrou nessa parte do mérito, existe a parte de acumular milha, acumular, que eu digo, acúmulo mesmo, que é por cartão de crédito, existe também direto com os programas de fidelidade, tem a parte, que essa é a primeira parte do acúmulo, tem a segunda parte, que é a parte de passar o do acúmulo para as companhias aéreas para depois fazer a emissão, certo? Isso. Essa segunda parte é a parte que eu sou mais leigo ali, vamos dizer assim. Eu sou leigo nas três, né? Na verdade, como viajante, eu deveria ser muito menos. Eu tenho vergonha de falar isso, é verdade, mas eu não entendo quase nada de milha. Então, essa segunda parte, vamos supor que eu já acumulei milhas em um programa do meu, por exemplo, do meu cartão de crédito, sei lá. E eu quero passar para um outro programa ou do minha companhia aérea, ou da Livelo, que seja que eu consiga usar isso para uma passagem aérea. Essa passagem, ela também tem uma estratégia muito forte envolvida, ou é mais uma coisa assim, vamos primeiro olhar a emissão, quais são as passagens que a gente quer, para depois ver qual o programa que a gente tem que passar? Como é que funciona essa ponte entre o acúmulo e a emissão? Então, a gente gosta sempre de começar ali pensando para onde você quer viajar, principalmente para quem está começando e tem poucas milhas acumuladas. Justamente para não correr esse problema do exemplo que eu dei, de você mandar para um lugar, quando você vê, pô, eu emitir nesse outro lugar aqui é melhor, nesse outro programa. Então, vamos pegar um exemplo aí. Você que agora está na Europa, você quer fazer alguns países da Europa e pegar alguns voos. Aí você pode pensar na seguinte lógica: quais companhias aéreas vão fazer os trechos que eu quero voar? Aí você vai lá dar uma olhada. Tem a Iberia, que faz ali para Madrid, para vários países da Europa. Tem a KLM, que também faz com Amsterdã, ali como hub, né? O hub da companhia aérea da KLM Amsterdã. Tem a Air France, que faz Paris. Tem várias outras companhias que fazem. Tem a Air Europa, que faz também. Tem a TAP. E o que tem em comum entre todos esses programas é que todos eles são parceiros da Smiles, por exemplo. Então você pode pensar, pô, se eu acumulo na Livelo e eu quero fazer essas viagens internas na Europa, eu posso transferir os meus pontos na Smiles quando tiver uma promoção bonificada, porque para Smiles tem uma promoção de bônus que você pode dobrar os seus pontos, né? Ter 50% de bônus, que é muito fraco, aí você pode ter 80%, 90%, 100%. Já teve um caso recente que teve mais de 100% também para Smiles, do programa Esfera, que é do Santander. E aí você vai ter suas milhas ali e você consegue fazer essas emissões. Da mesma forma que se você estiver nos Estados Unidos e quiser fazer voos internos lá, Smiles pode ser uma boa opção, mas também, dependendo do destino, Tudo Azul pode ser uma boa opção também, porque ela é parceira da United. Então, essa parte de planejar, é bom você saber para onde você quer viajar antes de transferir e fazer esse combo de estratégias, né? De saber como emitir, de transferir na hora certa, né? De transferir na hora certa ali com a promoção de bônus, se existir uma promoção de bônus entre aqueles programas, e até na hora de acumular, porque pode ser que você acumule um programa bancário que não transfira para o programa de companhia aérea que você quer. Então, tudo envolve estratégia. Tudo envolve estratégia. Acumular é fácil. Se você tem um cartão de crédito bom, acumula direto nos programas com hiperacúmulo, né, que a gente chama, que é aquelas compras online com a parceria da Livelo, do Esfera, por exemplo, é muito fácil. Mas aí, na hora de emitir a passagem, você precisa dessas estratégias um pouquinho mais avançadas. Deixa eu aproveitar o gancho, também endereçar claro para a Tati essa pergunta. Não ficou tão claro para mim se o ideal é você eleger um programa de milhagem ou de milhas especificamente, ou se existe um melhor, né? Ou se o ideal é você estar exposto a mais de um programa. Porque, pelo que eu entendi, há estratégias que vão combinar diferentes programas. Mas a dúvida que muita gente pode estar tendo é assim, tá bom, mas qual programa eu abro? Eu crio um perfil em cada programa, na Smiles, lá da Gol, né? No Tudo Azul, da Azul Companhias Aéreas, e cada uma das companhias, eu tenho que ter um perfil em cada uma para fazer esse trânsito, ou não necessariamente? Traga um pouquinho mais. Se você, no caso, se você assina os clubes, claro que pode ser mais interessante para você ter bônus maiores na hora dessas transferências. Muitas vezes pode valer a pena. Mas uma dica que eu dou para quem está começando é fazer o cadastro em tudo. O cadastro você faz em tudo. Faz na Esfera. Ó, então, olha aqui, eu vou até falar quais, né? Esfera, Livelo, Tudo Azul, Latam Pass, Smiles, e também nos internacionais, Iberia Plus e TAP Miles & Go, pelo menos. Faz um cadastro em todos esses programas. Todos eles você pode ter o cadastro gratuito e acumular. E para quem está começando, para acumular, eu recomendo começar a acumular na Livelo. Por mais que você não tenha um cartão
que acumule na Livelo, que precisa de um cartão do Banco do Brasil, do Bradesco ou alguns outros bancos que acumule lá, a Livelo é o programa de fidelidade que tem mais lojas parceiras para você acumular. Então você poderia acumular, sei lá, na Renner, Casas Bahia, na Amazon, muita gente deve comprar na Amazon hoje. Tem um monte de forma de você acumular, a Livelo é que tem mais parceiras. Para quem está começando, você pode começar a acumular ali, porque além das parceiras de acúmulo, a Livelo é a que tem mais parceiras de transferência também. Então, a pessoa que está começando, acumulando na Livelo, ela corre menos risco de errar. Exatamente. Corre menos risco de errar. E tendo cadastro em todos esses programas, você consegue já se direcionar. A partir do momento que você acumula, você já vai estar planejando, fazendo seus planos de viagem, vendo a quantidade de milhas e a velocidade com que você acumula, para depois, quando surgir uma oportunidade de transferência, você analisar se compensa você fazer a assinatura, e aí que você vai evoluindo no seu conhecimento e também nos seus resultados. E a Tati fala da assinatura do clube, são as mensalidades que você paga para esses clubes, né? Para não ficar, quem está começando não ficar perdido. Você pode pagar mensalmente, que você ganha as milhas mensalmente, mas quando você vai fazer essas transferências com bônus, quem assina o clube ganha bem mais bônus. Então vamos supor que uma pessoa acumulou 100 mil pontos ali na Livelo e vai transferir para Tudo Azul. Ele está exigindo que você assine o clube para poder ganhar os 100% de bônus. Se você não assina, você ganha 50%. A pessoa, não vou gastar dinheiro com isso e tal, mas custa R$45 para você assinar o clube, um mês. Você não precisa assinar o tempo todo, apesar de ser bom, de valer a pena. Você assina um mês, paga R$45, em vez de ganhar 150 milhas, né? 100 mil pontos, viraram 150 milhas sem a assinatura do clube, e com a assinatura do clube viraram 200 mil milhas. Então você ganharia 50 mil milhas a mais, investindo só R$45. Essas 50 mil milhas você poderia ir para os Estados Unidos, dar uma ida para os Estados Unidos, ou dar uma ida e volta para a Argentina, para o Chile, e ainda sobraria para uma viagem dentro do Brasil. E aí o valor do seu milheiro, que é um bloco de 1.000 milhas, fica muito mais interessante, e acabou sendo irrisória essa assinatura que você acabou fazendo. Tá anotando, Léo? Eu tô anotando tudo aqui. Essa é a vantagem. Né? Essa é a vantagem de ser host de podcast, que a gente tem uma aula exclusiva aqui pra gente. Mas também a gente pode voltar depois do episódio e assistir ele de novo. Maravilha, mas eu tô anotando aqui. Então, para as pessoas que estão iniciando, resumindo, fazer inscrição, cadastro, né, nos 5 principais programas de milhagem nacionais, mais pelo menos 2 ali internacionais, eles citaram a Iberia Plus e a TAP, e depois disso, para quem está começando e não tem aquela expertise toda, como esse que vos falo neste exato momento, tentar concentrar ali o acúmulo na Livelo, que é um programa um pouco mais flexível. E aí, obviamente, se tiver capacidade, tiver já um pouco mais de disposição para conseguir fazer o pagamento da mensalidade dos clubes, esse pagamento ele pode ser convertido. Ele se paga, né? Pelo que vocês estão falando. Ele se paga em muito curto prazo, né, só com os bônus de transferência de pontos que existem. Estou ficando craque aqui já. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Só não vai sair assinando todos os clubes, né? Porque dependendo da pessoa, pode não valer a pena e acabar gastando dinheiro mais do que deveria. Isso. Quando a pessoa pergunta pra gente, se eu for escolher um clube para assinar, qual que eu assino? Tô começando. O Clube da Livelo. E tem várias promoções que quando você assina, você ganha bônus, né? Então, direto ocorre, a Livelo faz promoções o tempo todo, então é o que mais vale a pena. E um passo atrás agora, então. Pergunta. O acúmulo. Vou fazer uma pergunta antes, depois eu volto um pouco mais um detalhe técnico ali, mas uma pergunta mais geral que todo mundo deve estar querendo fazer. Realmente, cara, tem muita gente que trabalha muito com milha, você vai acompanhar alguns perfis de viagem que são mais focados, assim como vocês, e tem aquela história, né, do folclore de que cartão de crédito é menos de 10% do que a gente consegue acumular de ponto. Isso é fato ou é fake? Depende de como e quanto você gasta. No nosso caso, a gente acumula basicamente isso, uns 10% talvez de milhas com cartão de crédito. Mas porque a gente não tem gastos muito altos. Tem algumas pessoas que têm fazem gasto da própria empresa no cartão de crédito, daí tem gastos muito gigantes, aí vão ganhar muitas milhas no cartão. E hoje em dia a gente tem alguns consegue definir para a gente o que é um gasto baixo, o que é um gasto médio? Claro, uma empresa puxa, é um senhor gasto, né? Mas o que vai seria um gasto? Muito pessoa, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um cartão, o melhor cartão que pontua no Brasil hoje, o BRB Dux. Ele é um cartão para alta renda, você precisaria, para isentar a anuidade dele, você tem que gastar R$20 mil por mês. R$20 mil por mês, com dólar a 5, você vai acumular 20 mil pontos.
Então, em um ano, você poderia acumular 20 vezes 12, 240 mil pontos com o cartão. Beleza, ele é basicamente 1 ponto por real, né? Você acumularia 240 mil pontos. Nesse caso, uma pessoa que gasta 20 mil, se ela gasta esses 20 mil com compras online, boa parte dessas compras, né? Compra online, compra na internet, compra do supermercado pela internet, que em algumas cidades dá para fazer isso muito bem, ela poderia acumular, por exemplo, muito mais que o dobro, chegar a 1 milhão de milhas ali com os gastos do dia a dia através disso. Aí, no caso dele, seria 25% do acúmulo do cartão. Mas se tem uma pessoa que gasta, por exemplo, 5 mil por mês e ela tem um cartão que acumule menos milhas, porque uma pessoa que gasta 5 mil por mês, ela não vai conseguir ter esse cartão. Talvez ela até consiga, mas não vale a pena para ela, porque ela vai pagar uma anuidade altíssima. Ela acumularia, ao invés de 20 mil pontos por mês, ela acumularia 5 mil. 5 mil pontos. 5 mil não, né? 2.500 pontos por mês. No caso, por dólar. Porque um cartão pontuou 2,5 por dólar, por exemplo. Ela acumularia 2.500 pontos por mês. E aí, ao longo de um ano, ela acumularia no máximo 30 mil pontos. E aí, esses 30 mil pontos, ela poderia acumular mais 300 utilizando essas estratégias de compras do dia a dia pela internet. A gente compra aqui até papel higiênico, sabão em pó, amaciante, itens tudo. não perecíveis, em geral, para cozinha tudo também. Comprar pela internet. Algumas cidades têm os supermercados parceiros da Livelo, e eu falo, o pessoal de Belo Horizonte é sortudo demais. Tem um supermercado lá que é excelente. Que é o Super Nosso. É o Super Nosso, dá para você comprar tudo. Se você é de Belo Horizonte que está ouvindo esse episódio, sinta-se privilegiado. Aproveite. Então, geralmente, esses 10% é por causa disso. Vai depender muito dos gastos da pessoa. Se a pessoa gasta 20 mil por mês e tem esse BRB Dux, aí ela vai acumular bastante no cartão e também com esse hiperacúmulo. Como essa não é a realidade de boa parte das pessoas, o hiperacúmulo vai sim ser uma das principais fontes de acúmulo, e aí associando com outras estratégias, o cartão de crédito acaba ficando ali com um percentual bem mais baixo mesmo. E outra coisa, tem os adicionais também, né? Os adicionais podem gastar, mas uma coisa que muita gente não considera, e depois a gente pode falar mais sobre isso lá para frente, é que dá para você comprar milhas e economizar demais na passagem, né? Porque muita gente fica com esse negócio, vou viajar de graça com milhas. Não é bem assim. Exato. Você pode economizar porque a maneira como uma passagem é precificada para quem tem milhas corresponde a um outro padrão, certo? Então, não necessariamente eu preciso gastar todas as milhas que eu tenho para comprar a passagem na íntegra, mas eu posso ter uma outra condição para comprar, é isso? Tem como você também comprar uma parte com milhas, uma parte com dinheiro, mas geralmente não vale a pena. É como se você estivesse desperdiçando milhas. Mas muitas vezes você não tem as milhas suficientes, você compra as milhas primeiro, aí depois você tem a quantidade de milhas lá na sua conta e você vai lá e emite. Isso pode ser muito vantajoso. E às vezes você não tem milha nenhuma, compra todas as milhas, faz a emissão e ainda assim sai muito mais barato comprar com dinheiro. Obviamente, estratégia. Essa coisa de usar as milhas para comprar bens. Eu tenho aqui no Clube de Benefícios do meu programa de milhas um glorioso home theater por 15 mil milhas, sei lá quanto. Isso vale a pena ou geralmente é tiro na água? É a maior burrada que a pessoa pode fazer, né? Eu deixo o Guto falar porque eu adoro. É a maior burrada que a pessoa pode fazer. Porque é o seguinte, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um home theater. De um home theater, você tem os pontos lá na Livelo. Talvez um home theater na Livelo não custe 15 mil milhas. Se fosse 15 mil pontos da Livelo, talvez eu sairia até barato. Mas um home theater lá na Livelo, eu vou chutar ali, ele sairia por uns 50 mil pontos Livelo. Tranquilo. Com esses 50 mil pontos Livelo, você poderia muito bem transferir esses pontos para Tudo Azul, a 100%, numa promoção, e emitir uma passagem para os Estados Unidos de ida e volta. Pronto. O preço de um home theater, você não paga uma passagem para os Estados Unidos. Então, a gente vê muito bem por isso, né? Essas milhas, elas podem valer mais de R$2.000 tranquilamente em uma passagem, quando a gente compara o valor das passagens. Dependendo, a passagem para os Estados Unidos custa R$3.500, R$4.000 tranquilamente. E a pessoa vai e troca por um home theater que ela poderia comprar por R$600, R$700 na internet. Então, geralmente, a conta que a gente tem que fazer é essa. Esses pontos poderiam me levar para onde? Quanto custa essa passagem? E por quanto eu poderia comprar esse produto? 60 mil pontos. A Tati acabou de olhar aqui, 60 mil pontos o home theater na Livelo. Não vale a pena. Acho que a conta não fecha, não. Mas agora, Lucas, eu acho que você vai gostar do que eu vou propor. Vamos imaginar
Lucas, este menino saudável, na flor da idade, hormônios à flor da pele, está ganhando o mundo, direto de Montenegro, abre o seu programa de milhagem preferido e vê que ele tem 100 mil milhas. Legal. O que ele faz? Quais são os próximos passos? Ele tem 100 mil milhas acumuladas. Vamos supor que ele venha de Montenegro para, sei lá, para Grécia, exemplo, ou uma viagem mais longa, para os Estados Unidos. Quais são os próximos passos, a etapa, para ele traduzir essas 100 mil milhas numa viagem mais barata e em passagens mais vantajosas? Olha, ele poderia fazer várias coisas. Se ele quisesse ir, por exemplo, daí para os Estados Unidos, ele poderia emitir uma passagem. Vamos supor que ele tem esses pontos na Livelo. Ele pode esperar uma promoção de 100% de bônus da Livelo e transferir para Tudo Azul. Por quê? A Tudo Azul é parceira da United. E a United é uma companhia americana que faz voos para vários lugares aí da Europa. Então ele poderia pegar esses pontos e emitir na Tudo Azul para sair da Europa e ir para os Estados Unidos. E o legal disso, dessas possibilidades, é que a gente não precisa focar só nos voos saindo do Brasil, né? Mesmo com os programas nacionais. Ele pode sair daí para qualquer lugar do mundo. Então ele poderia usar essa estratégia para ir para os Estados Unidos, ele poderia, se ele quisesse, eu quero fazer, estou aqui na Europa, eu quero ir para o Egito de primeira classe. Ele poderia transferir esses pontos para a Latam e emitir de primeira classe para ir conhecer a primeira classe da Qatar, saindo ali de Paris, por exemplo. Ele iria para Doha e depois fazer uma conexão em Doha, né? E depois iria para o Egito em primeira classe. Que seria um voo incrível no A380 da Qatar. Não sei se vocês são familiarizados muito com aviação, mas é um avião excelente, aquele que tem 2 andares. Você tem até um bar dentro do avião, que seria uma experiência bacaninha também de se ter, né? E ele também poderia conhecer uma das melhores salas VIP do mundo, que é exclusiva para quem está voando na primeira classe da Qatar. E isso só com 78 mil milhas da Latam. Olha isso. Ô, Lucas, você que tô já foi de... Tô me coçando aqui. Você que já foi de país para país nos lombos de jegue, já atravessou de ônibus, já foi nadando. Vocês não sei o quanto tempo que vocês acompanham o Passaporte 201, como eu sou um dos fãs número 1, eu já vi esse cara, bicho, ir para resort a nado. O cara falou assim, não, vou ter que invadir pela água, bicho, não vai dar pela estrada, não vai dar por terra. Então, para você que é pós-graduada em perrengue, olha aí o que você está perdendo, Lucas. Tati e Guto vão ter que me ajudar muito. Inclusive, vamos lá. Vamos voltar, então. Primeira pergunta que qualquer uma pessoa deve fazer. Eu acredito que eu sei a resposta, acho que a maioria também sabe, mas só para deixar claro. Milhas e pontos são a mesma coisa. Ou não? São usados nomes diferentes. Exato. Se você for olhar assim, no geral, é tudo a mesma coisa. Só algumas companhias chamam de milhas, outras de pontos. A única aqui no Brasil que chama de milhas é a Smiles. Latam Azul chama de pontos. Mas para facilitar... Vira tudo milhas, tá tudo certo. Ou a gente coloca... que quando tá no programa bancário, a gente chama de pontos, transferiu para a companhia aérea, chamamos de milhas. Para facilitar a vida, mas tanto faz, na realidade. Tá. Só para facilitar mesmo. Então, para aquela pessoa que está começando, para aquele Lucas que vos fala, estudar quais são as companhias aéreas que têm fidelidade, né, que tem vínculo com qual os programas de acúmulo que você deve acumular suas milhas, né? Deve ter cadastrado, fazer o cadastro nesses programas, que são 5 nacionais, mas pelo menos 2 internacionais, e tentar focar na Livelo para conseguir fazer o hiperacúmulo, e, como vocês comentaram, sempre estudando para ver se tem alguma promoção de hiperbonificação, de hiperacúmulo, enfim, para conseguir fazer essas milhas se converterem no que você precisa, nas suas vontades. Eu estava até comentando com o Léo, meu querido Léo, que está aqui ao meu lado, ele vai para os Estados Unidos agora há pouco, a gente estava fazendo um bate-bola aqui para conseguir achar a melhor passagem. Léo, se a gente tivesse tido essa conversa antes disso, né? Fala a verdade, cara. Verdade. Teria feito muita diferença, né? Porque aí talvez a estratégia passeasse por adquirir milhas, comprar eventualmente no custo-benefício e fazer o planejamento em cima desses conceitos que a Tati e o Guto estão explicando. Deixa eu aproveitar, o Lucas, que você me passou a palavra, para eu dividir com a galera o trabalho da Tati e do Guto, né? Dividir aqui o perfil em si. A gente está agora com imagem, para você que nos acompanha, com elas, as imagens, mapa carimbado, são quase 1.000 publicações. Eu já estava antecipando aqui, cerca de 53 mil seguidores.
Aqui, ó, aprenda a emitir passagens poderosas com milhas aéreas e economizar nas viagens. Mais de 500 alunos viajando pelo mundo. Descubra o mapa das milhas, e está aqui o link que vai trazer o modelo de negócios dos dois com mais fôlego. Gente, são várias e várias dicas. Eu separei alguns posts aqui que dão o que falar. Quer dizer, a gente pode pautar, Lucas, a nossa abordagem muito por alguns dos posts que eles usam para tirar dúvidas. Por exemplo, olha aqui, ó. Ele viajou em primeira classe com milhas. Você fala, não é possível, isso é clickbait. Aí você clica e vem todo o contexto mostrando que a viagem realmente se deu. Então eu queria ouvir vocês nesse sentido. Hoje vocês se sentem super à vontade para produzir conteúdo, para dividir essas dicas. Quais foram os aprendizados que essa jornada de produção de conteúdo para falar de milha, para falar de passagens mais baratas e estratégias mais vantajosas na hora de viajar? Quais as vivências principais que vocês tiveram desde então? Olha, a gente tem buscado levar ali no nosso perfil o que as pessoas estão buscando e também levar oportunidades novas que às vezes elas não conheçam nem saibam que seria possível. De uma forma que a gente não sensacionalize nenhuma informação para tornar algo muito fantasioso também. Porque nós nunca vamos falar que a pessoa vai viajar de graça, nós nunca vamos trazer informações muito extremas, porque a gente sabe que não é exatamente assim que acontece. E o processo realmente não é o mais fácil de todos, por isso que a gente desenvolveu um método, passamos um tempo estudando, e hoje a gente se sente mais confortável em falar sobre esse método, porque também temos centenas de pessoas que vieram junto com a gente, que estão no Mapa das Milhas, que é o nosso curso, né? Que também compartilham os resultados delas. Então, isso nos deixa cada vez mais à vontade para compartilharmos, né? A gente gosta de mostrar os resultados dos nossos alunos, até porque muita gente que está ali acha que é impossível, que é muito difícil. Igual esse aluno que compartilhou esse depoimento dele, ele estava em Nova York, que ele já tinha ido, mas ele queria levar a esposa, que nunca tinha ido. Mas ele nunca imaginou que ele iria de primeira classe. E não é classe executiva, é primeira classe. E ele entrou para o curso querendo poder viajar uma vez de classe executiva, e o primeiro voo dele não foi em executiva, foi em primeira classe. Esse foi o mais bizarro. E esse aluno sempre viajava, ele tem... ele já viajava com milhas, vai para Orlando sempre e tudo, mas ele queria avançar, porque a família está crescendo e ele queria viagens mais confortáveis, pelo menos uma vez ao ano também. E aí a primeira bolada foi logo em primeira classe. E a gente, todo esse período, né, a gente viu que muita gente está falando de milhas, tem muita gente com... Igual a Tati falou, tem alguns discursos sensacionalistas que a gente não gosta, e nesse período a gente conseguiu pautar a forma como a gente vai comunicar isso para as pessoas, sendo bem transparentes em tudo e nunca fugindo dos nossos valores. Exatamente. A Tati comentou desse negócio de viajar de graça. Se você for levar em consideração, até que dá, mas tem muita coisa por trás. As milhas têm... igual eu falei do clube, tem um custo, ou tem pelo menos as taxas de embarque, ainda que você pague as taxas de embarque com milhas, que não vale a pena, essas milhas têm um valor monetário, então não é de graça de fato. Dá para você viajar muito barato com isso. Então, todo esse processo, todos esses anos que a gente está criando, a gente não vamos dizer que foi a coisa mais fácil do mundo. Muitas vezes a gente ficou chateado por algum conteúdo que não deu muito certo e tudo mais. Só quem cria conteúdo sabe o quanto a gente, às vezes, trabalha para criar um Reels, um vídeo, postar um vídeo no canal do YouTube, que seja, fazer um post elaborado e ele não ter aquele resultado esperado. E é frustrante. Para quem não trabalha com isso, pode não parecer, mas é o seu trabalho. E a gente vê isso, mas a gente sempre segurou nos nossos valores. A gente fala, a gente não vai apelar, não vai fugir do que a gente acredita só para crescer. A gente quer crescer, quer seguir isso como um negócio, mas sem fugir do que a gente acredita. E isso a gente nunca fez e nunca vai fazer mesmo. É uma coisa que a gente se orgulha muito. O nosso perfil cresce a passinhos, a gente brinca a passinhos de formiga, mas já somos uma comunidade aí de 53 mil pupilos viajantes, que a gente chama carinhosamente. Maravilha, muito bom, muito bom. E aí, vamos tentar continuar com as perguntas mais de leigo aqui para o pessoal que está ouvindo a gente também conseguir tirar essas dúvidas. Cartão de crédito, primeiro passo de todos, né, para acúmulo das milhas. Vocês têm alguma recomendação? Vocês têm alguma restrição? Vocês têm alguma... primeiro passo tá com as contas em dia, né? Tem que estar com o nome limpo, isso é importante.
Verdade, verdade. Partindo do pressuposto que o Serasa está amigo da pessoa, Exato, qual que é o segundo passo tem ali? alguns cartões que dá para você ter, né? Mas assim, vai ficar bem mais restrito, é bem mais difícil, não tem nem como negar isso, né? O banco, ainda mais hoje, a gente está numa época que está tendo muita inadimplência de cartão de crédito, taxa de juro lá em cima. E para você ver, isso influencia nas milhas também, né? Na parte de cartões e de liberação. Mas para quem está começando agora, ela tem que buscar alguns cartões que sejam compatíveis com a renda dela. Porque tem jeito de você ter cartões melhores que exigem muita renda e você consegue com a renda menor? Tem, mas nem sempre você vai conseguir ele de primeira. Então, você pode ver ali no banco que você já tem relacionamento, quais os cartões interessantes que ele pode oferecer para você. Ali, pode começar na categoria Platinum, tem a categoria Gold, que é mais baixinha também, mas na categoria Platinum já dá para conseguir bons cartões e com o tempo e relacionamento com o banco, você pode conseguir upgrade para categorias melhores, né? Que são os famosos cartões Black. E uma coisa muito importante hoje, que antes, na pandemia, os bancos estavam buscando muitos clientes, não tinha muita necessidade, mas agora está essencial, que é relacionamento. Para hoje, para você conseguir bons cartões, conseguir limites melhores, né? Conseguir mais benefícios com esses cartões melhores, você precisa ter um relacionamento com o banco. A menos que você seja a Tati, né? Que muitas vezes eu simplesmente a Tati simplesmente consegue, às vezes. Ela tem. E muita gente, Qual às vezes segredo? Acontece. Não tem. Beleza, segredo. Solicitando online. O cartão do. Então, no nosso Santander... caso, vai no relacionamento mesmo, Léo. No nosso caso é relacionamento. Se o segredo é a beleza, vamos pro relacionamento. Tem alguns cartões ali que a gente queria, eu tentava um monte de vezes no meu nome. Com relacionamento com o banco e não ia, de repente eu peço o nome da Tati. Pau, sem ser correntista. Eu não acredito. Mas assim, é exceção, né? Exceção. Mas o relacionamento hoje em dia ele é muito importante e muitas vezes a pessoa tem um cartão liberado lá e nem sabe. É só falar com o gerente. O que acontece muito, a gente recebe muito, vários alunos quando entram para a comunidade, ou a gente recebe direct e fala, caramba, simplesmente tentei e consegui. Exato, muitas vezes pode acontecer, mas às vezes você precisa sair do seu banco, né, explorar outras opções, porque tem alguns bancos que tem uns cartões bem ruins, que aí não tem como fugir. Às vezes para começar funciona, porque quando você pega um cartão no banco, você vai gastando nele, se você tem um cadastro positivo, por exemplo, ativo, ele vai seus dados lá para o Serasa. Aí os outros bancos já enxergam. E também você pode compartilhar os seus dados através do Open Finance hoje, que ficou muito fácil. Você vai abrir uma conta no banco, pedir um cartão, compartilha os dados do seu banco atual e o banco novo, opa, esse cara aqui gasta um tantinho legal, ele paga tudo em dia, eu quero ele para mim como cliente, aí vai te liberar um bom cartão como benefício. É bom pagador, né? Essa questão da inadimplência, ela de fato é a grande pedra no sapato, você precisa se livrar dela, corrigir as contas, né? Adestrar toda a sua vida financeira, para aí sim se falar do cartão de crédito como um potencializador, um aliado na sua busca por milhas e na sequência pelo planejamento das viagens. Eu estou em linha com o que o Lucas colocou aqui, em busca das perguntas mais leigas, né, menos conhecidas possíveis a respeito dos conteúdos. E aí, eu acho que tem uma dúvida que também faz parte da vivência de muita gente, que é o seguinte, existe a chance de passagem cortesia? Que eu já ouvi falar isso, fulano conseguiu uma passagem de cortesia. O programa de milhas, ele também abre, em função do relacionamento, essa possibilidade? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Sim, é total por conta de relacionamento também. Tem 2 programas hoje no Brasil que dão passagens cortesia. É a Smiles, que dá para os clientes com status diamante, e a Tudo Azul, que dá de 2 formas. Para os clientes com status diamante e para os clientes que tem o cartão da Azul Visa Infinity, que é o melhor cartão da Azul que é emitido pelo Itaú. Para quem está assistindo. Para quem está assistindo, é este cartão aqui. E esses benefícios são muito bons. E a gente aproveitou eles essa semana da semana que a gente está gravando semana passada, né, na verdade. A gente conseguiu emitir, surgiu uma oportunidade, aí no caso foi sorte, mas a gente estava preparado para a sorte de ter uma emissão muito boa para Paris. Obviamente, a gente já estava olhando para esse destino, aí surgiu uma promoção da Azul lá com várias datas, e nem foi a gente que encontrou, foi uma aluna nossa, mandou no nosso grupo lá. Logo a gente buscou todas essas passagens, mandamos todas as datas disponíveis para os alunos lá no grupo. Aproveitaram. E aí eu já virei para a Tati e falei, beleza, vamos olhar uma dessas datas aqui, porque a gente já está querendo ir, vamos emitir.
emitimos a passagem da Tati, com milhas. Saiu 112 mil milhas ida e volta para Paris. Que a gente já queria fazer, a gente queria ir para a Itália, na verdade. Muita gente pensa, pô, eu quero ir para a Itália, só pensa na Itália. Pô, a Europa é tudo grudadinho. A gente tem que buscar as oportunidades para chegar na Europa. A gente chegou ali por Paris. E como a gente tem esse cartão e bateu a meta de pontuação, porque você precisa bater uma meta de pontuação para conseguir o benefício da passagem cortesia, a gente foi e emitiu a minha passagem cortesia. Ligou lá na Azul, emitiu a minha passagem cortesia. Só que a gente fez mais. Esse cartão ele tem também cupons de upgrade para a classe executiva. Uau. A gente foi e emitiu o upgrade para a executiva, só para volta, né? Porque são 2 por ano, a gente emitiu as 2 voltas nossas. Mas daí a gente ainda vai ter a possibilidade de conseguir. Mas se a gente conseguir um feito desses, muita gente pode pensar, pô, é difícil e tudo mais. E não é. A gente teve uma aluna que fez algo melhor que a gente. Ela não emitiu para Paris, ela emitiu para os Estados Unidos. Ela emitiu para ela, saiu mais ou menos uns cento e poucos mil milhas também, nessa faixa que a gente emitiu. Não lembro o valor exato. 120. Era por aí. Emitiu para ela, passagem cortesia para o marido e emitiu os 2 upgrades para a classe executiva. Só que ela tinha um cartão que tinha mais de 1 ano. E aí ela foi, bateu a meta do outro ciclo e ganhou mais 2 upgrades para a executiva. Aí ela foi e emitiu o upgrade para a ida também. Então ela foi com 120 mil milhas, ela conseguiu ir de volta para os Estados Unidos para 2 pessoas em classe executiva. Bizarro, né? Meu Deus. Cara, até aproveitar esse intervalinho só para a gente conversar com as pessoas que estão ouvindo a gente. Mais uma vez, vocês sabem que o Passapod, né? O nosso podcast, ele está crescendo. Então, você está ouvindo a gente até aqui, deixa, por favor, a sua avaliação no Spotify, qualquer aplicativo que esteja ouvindo a gente de streaming. A avaliação de vocês é muito importante para a gente. E se for no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo alguma pergunta que vocês tenham para a Tati e para o Guto. Vou fazer questão de passar para eles a pergunta e deixar a resposta para vocês aqui nos comentários também. E, obviamente, deixar o like, que ajuda muito a gente. Mas então vamos continuando aqui, Tati, Guto. Legal esse relato aí que vocês comentaram. E voltando um pouquinho para a pergunta que eu tinha feito dos cartões de crédito, ficou uma dúvida minha. Vocês falaram que tem alguns bancos que eles são um pouco mais... Vão tentar sair dele, que eles não são muito bons. Boca no trombone, quais são eles? Vamos lá, boca no trombone. Quais são os bancos? Tem alguns bancos, geralmente, bancos regionais, tem alguns que são bem ruins. Banrisul, por exemplo, é muito, muito fraco. O Itaú, ele tem alguns cartões bons, mas os cartões da conta de correntista, por exemplo, não são bons cartões, principalmente se a pessoa quiser benefícios como sala VIP. O Itaú não tem bons cartões hoje para sala VIP, mas tem, igual esse da Azul aqui, é um cartão excelente, porém é para outro tipo de benefício. Vai depender muito dos benefícios do que a pessoa quiser, né? E também tem um que é o queridinho de muita gente, e muita gente não gosta que a gente fala isso. Mas é o Banco Inter. Porque ele tem um cartão Black muito fácil de conseguir. Você assina um plano lá, que é o do Gourmet, você assina ele, que é o do Gourmet, para quem não sabe, é um programa de restaurante daqueles esquemas, compra um prato e leve 2, sabe? Sim. Então você assina, paga ali anual e você tem acesso a vários restaurantes com esse benefício. E aí você ganha meio que o cartão de brinde, porque o do Gourmet é do Banco Inter. Só que a gente não gosta muito dele, porque ele é um cartão, primeiro, que não pontua, ele dá um cashback bem pequenininho. Eles vão começar agora um programa de fidelidade de pontuação, mas não é dos melhores também. E o acesso à sala VIP só tem 6 acessos por ano e é compartilhado com os adicionais. Se a gente for pensar que a pessoa tem que gastar R$400 por ano para participar do Gourmet, se ela quer o Gourmet de fato, aí ok, pode ser interessante. Mas a maioria das pessoas assina ele só por conta do cartão Black. Sendo que existem outros cartões, se a pessoa tiver um pouco mais de paciência, usar estratégia, ter relacionamento com o banco, ela pode ter um cartão que vai dar muito mais benefício para ela, vai dar mais acesso à sala VIP, por exemplo, se é o benefício que ela quer. No Inter ela tem 6 acessos só, ela pode pegar um outro cartão de outro banco que dá 4 acessos, mas ela pode emitir adicionais que vão ter mais 4 acessos cada um, por exemplo. Então, vai depender muito do que a pessoa quer. E também porque o Banco Inter tem o histórico de dar benefício e tirar. Esses 6 acessos eram ilimitados lá atrás. E eles fizeram esse esquema com o Gourmet. Vendeu um monte de cartão, viu a loucura que foi, um monte de gente usando, começaram a levar prejuízo, cortou o benefício. Aí quem assinou com ilimitado ficou até dar o fim da anuidade do Gourmet. Depois virou 6 acessos. Então, por conta de todos esses fatores e também desse histórico e dessa atitude do banco também, a gente
na verdade, nunca gostou. Mas aí fez isso, a gente ficou meio com birra. E sempre chega a pergunta na caixinha sobre essa birra com o Inter, né? Mas é basicamente isso. Ó, eu tenho uma bateria de perguntas para vocês aqui. Elas são simples, são diretas e, de repente, até polêmicas. A primeira não tem polêmica, não. É bem técnica. As milhas expiram? Quais são os cuidados? Expiram. Você tem que estar atento sempre à validade delas e procurar acumular em programas, talvez, que você consiga milhas que não expiram. Livelo, por exemplo, você pode assinar o Clube Livelo, elas não vão expirar enquanto você assina o clube. Isso é muito bom. E outra dica também, se a pessoa acumula os pontos lá no banco, se tiver prestes a expirar, você pode transferir para a companhia aérea, que aí a validade renova. Aí a validade vai depender de cada companhia aérea. Mas depois que a pessoa aprende a acumular milhas, ela não vai ter problema com expiração mais não, porque ela vai estar emitindo passagem sempre. Então, mas aí, bom, acho que o primeiro complemento, que era a minha segunda pergunta, então é importante ter uma planilha, mapear direitinho, ó, essas vão expirar daqui a X tempos. Como é que é essa parte da organização para, de maneira bem pragmática, a pessoa não ser pega de surpresa? Eu já vou emendar com o segundo ponto, que é o seguinte, para um cara que tem uma rotina como o Lucas tem como viagem o core do dia a dia dele. Ele está se deslocando o tempo todo, está de olho sempre em condições, planejando caminhos, etc. Para uma pessoa que tem uma rotina super atabalhoada, está sempre correndo contra o tempo, cara, como conciliar essa estratégia toda para fazer as emissões de passagens? Porque do jeito que vocês estão falando, parece muito simples. É isso mesmo? É simples, é simples. Até você tem que se dedicar e aprender, como tudo na vida, né? Depois, no começo parece difícil, mas depois fica muito simples, porque você pega tudo na hora. Você vai emitir uma passagem, você já sabe para onde fazer a emissão, para onde fazer a transferência, vai tudo muito rápido. O método EPA em si consegue facilitar. O método EPA facilita muito isso. Mas eu vou dar uma dica boa para quem quer se organizar, principalmente nessa parte do acúmulo e nessa questão de expiração que você falou, né? Expiração de milhas, pode expirar. Tem um aplicativo, não é publi, mas vamos falar aqui, é um aplicativo que a pessoa pode utilizar, que é o Octoplus. Ela pode cadastrar os programas de fidelidade dela lá, e quando ela cadastra os programas, vai aparecer a quantidade de milhas e quando as milhas expiram. Então, se tiver algumas milhas prestes a expirar, você vai ver no aplicativo e ele também te notifica por e-mail. Então, isso pode ajudar muito a não perder. Porque os programas de fidelidade mesmo, eles não notificam, não. Eles ficam lá caladinhos e deixam as milhas expirar. Inclusive, é uma das ferramentas de pesquisa de passagens mais simples, né? Que você pode pesquisar passagens nacionais, às vezes você está procurando para um destino, enfim. Você consegue encontrar boas emissões, boas oportunidades com esse aplicativo também. É uma das ferramentas usadas. Olha, aí vocês me levam a uma outra pergunta enquanto eu ouvia cada um de vocês, que é o seguinte, esta é uma novidade para mim, não sei se a galera está conseguindo ver aqui, ó, deixa eu driblar a luz, é um cartão Black da XP, que foi muito divulgado, eu também entrei na fila aqui, ó, peguei Visa Infinity XP, e uma das principais vantagens que esse cartão tem, dentro da estratégia de marketing da XP, é acesso às salas VIPs. O que vocês podem falar desse cartão que eu estou vendo na mão de muitas pessoas? Eu trabalho na região do Itaim e não está sendo raro eu encontrar esse cartão circulando na mão das pessoas. Está mais para Inter, no sentido de pode ter pegadinha amanhã, ou está mais para, ali eu já vejo uma consistência maior? Não, ele é um cartão muito bom, sim, principalmente para quem está começando, porque ele é muito fácil de conseguir, né? Você faz um investimento ali na XP, às vezes você tem... Muita gente deixa dinheiro guardado na poupança e tal. Você pode colocar ali na XP, você vai ganhar, vamos dizer, ganhar o cartão, né? Que é um dos requisitos. E o investimento mínimo é R$5.000. Então, ele é um ótimo cartão para quem está começando. A gente não gosta muito dele para os gastos do dia a dia mesmo, porque ele dá um cashback, antes era 1%, eles mudaram as regras, que agora o cashback varia de acordo com os gastos. Porque assim, o cashback não é ruim, mas quando você sabe usar as milhas, elas valem muito mais. Mas para quem está começando e quer acesso à sala VIP, até os benefícios da bandeira Visa Infinity, tipo seguro viagem, uma proteção de compra, que é um benefício muito bom também, seguro para alugar carro também pode ser uma boa, que dá para economizar na hora de alugar carro nas viagens, né? Que você não precisa pegar o seguro da locadora. Ele é um bom cartão. E aí, com o tempo, você pode ir buscando cartões melhores. Mas ele é um dos cartões mais fáceis de conseguir para a sala VIP
E a gente prefere ele ao Inter, inclusive. Olha aí, ó, a rivalidade do Inter. E a última na minha bateria que eu separei aqui para eu passar para o Lucas, vocês têm falado quando você vai emitir a passagem. Vocês não têm falado quando você vai comprar a passagem. Então, pergunta de leigo, faz diferença? O que é comprar a passagem, o que é emitir a passagem? Ou é só um preciosismo, entre aspas? É uma expressão mesmo. É só uma expressão. Você pode, por exemplo, quando você compra uma passagem, você está emitindo ela, né? De toda forma, tanto faz. O que a gente falaria de milhas, que fosse uma diferença, é quando com milhas você resgata a passagem. Mas você também emite, né? Então acaba que nós chamamos as melhores emissões de emissões poderosas. Então, se tornou um termo mesmo, emitir a passagem. Maravilha, muito bem. Cara, até anotei aqui as respostas das perguntas do Léo aqui. Também tem o XP Infinity aqui para o Visa Infinity. E aí eu vou voltar um pouco para essa parte. Eu quero entender um pouco mais sobre os benefícios dos cartões. E eu queria primeiro focar na parte da sala VIP e depois os outros benefícios. Queria que vocês comentassem um pouco quais que são os que a gente tem que ficar de olho, que muita gente não sabe que tem o benefício, na realidade tem, ou aqueles também que muita gente tá mais macaco velho aqui, já saber como funciona e como conseguir usar ele da melhor forma. Então primeiro vamos para a sala VIP ali. Os mais comuns ali, que é a bandeira Infinity da Visa ou a bandeira, se não me engano, é o Platinum da Mastercard, não é isso? É Black da Mastercard. Black da Mastercard, perdão. Essas duas bandeiras, elas têm uma similaridade forte ali com a questão da sala VIP ou tem alguma outra coisa que muda? O que a gente tem que ficar atento? Então, o que muita gente pensa é que as salas VIP estão diretamente ligadas só às bandeiras, mas não é só a bandeira. Quem vai te dar o acesso gratuito, na verdade, na maioria dos casos, é o banco emissor. Por exemplo, o XP Visa Infinity, que é o cartão que vocês têm. Ele te dá 2 acessos por ano para quem investe acima de 5 mil e quem investe acima de 50 mil, 4 acessos. O que para muita gente é o suficiente. Só que existem outros cartões que dão acesso ilimitado, ou que dão 10 acessos, 8 acessos e por aí vai. O da Unicred, que é uma cooperativa, uma das cooperativas que a gente tem aqui no Brasil, né, ela tem acessos ilimitados. E há 2 programas diferentes, aí tem isso. Tem os programas de acesso à sala VIP. O do Unicred dá acesso ilimitado às salas VIP do Lounge Key e às salas VIP do Dragon Pass, né, que é o Visa Airport Companion no Brasil, que usa a base do Dragon Pass, que é uma empresa de sala VIP chinesa. E o da XP usa essa mesma base do Visa Airport Companion, só que com 4 acessos por ano. Então, dependendo do banco, você tem muitos acessos e outros bancos têm menos acessos. O exemplo que eu dei mais cedo do Itaú, que não tem cartões bons. Tem o cartão Black do Itaú, muita gente tem o Uniclass, a categoria Uniclass do Itaú tem um cartão Black. Ele não te dá acesso nenhum à sala VIP. Só a sala da Mastercard em Guarulhos, que esse sim é um acesso à sala da bandeira. Mas fora isso, o Visa Infinity, por exemplo, do Uniclass, ele mesmo não dá acesso nenhum gratuito. Então depende muito do banco. Então se o banco falar, não, eu não quero dar acesso à sala VIP, ele não vai dar. Por mais que a bandeira tenha parceria com essas salas VIP. Maravilha. E outros benefícios, além das salas VIPs, vocês têm alguns aí que algumas pessoas podem ter que estão ouvindo a gente e nem sabem? Sim, cara, tem um monte de benefício bom. Por exemplo, o do Visa Infinity. Tem um benefício que é um dos mais incríveis, que pouca gente sabe que ele existe, mas é um benefício que você não quer usar, que é a proteção de compra. A gente gosta de falar muito dele, porque às vezes você precisa dele. Você compra um produto, você tem ele seguro por 6 meses contra roubo e contra danificação. E um exemplo que a gente utilizou foi na nossa câmera, né? Nossa, foi terrível. Deixa a Tati contar, porque eu até fico... O coração até bate mais forte. Eita! Um exemplo prático que nós temos de uma câmera que custava quase 4 mil reais, que a gente estava... Bom, criamos conteúdo de viagem, estávamos gravando para o YouTube, e aí a gente foi para Maragogi, a câmera não era prova d'água, foi comprado com o Visa Infinity, né? Sim. E aí o Guto foi agachar para tirar uma foto minha, tinha parado de filmar, colocou no bolso, agachou nas piscinas naturais, claro, molhou a câmera, perdeu, né? Já era. E aí acionamos o benefício da proteção de compra. E recebemos o reembolso total da câmera, né? A gente foi comprar outra. Claro, tiveram os trâmites certinho, eles te orientam. É um trâmite de seguro, né? Você tem que enviar as provas e etc, mas deu tudo certo. Recebemos o reembolso total. A gente foi comprar outra câmera. E foi dentro desses 6 meses, né? Tinha 45 dias que a gente tinha comprado a câmera. Pensa, você compra um negócio, o celular e tal, às vezes é roubado, acontece, principalmente quem mora em cidade grande. São Paulo, aí você falou que trabalha no Itaim, lá direto rola algumas coisas, o pessoal dando bobeira na calçada, passa alguém de moto. Tchau. Muito comum.
Então, comprando o produto com cartão certo, você tem esse tipo de benefício também, que vai muito além das viagens, né? Seguro viagem, a gente utiliza, todas as viagens que a gente faz, a gente utiliza o seguro do cartão, e por mais que muita gente pensa, pô, é só por reembolso, eu vou ter que pagar para depois ser reembolsado. Não necessariamente. Esses seguros dos cartões hoje, eles costumam utilizar as mesmas bases ou bases parecidas dos seguros de viagem pagos. E aí, se você estiver numa capital, por exemplo, ou numa cidade maior, vai ter uma rede associada ali. Sim. E mesmo que você compre um seguro à parte, às vezes você vai estar no interior, eles não vão ter rede associada, você vai ter que pagar para depois ser reembolsado. Então, funciona basicamente da mesma forma. Então, o seguro do cartão também de viagem é uma ótima economia. Dos Estados Unidos, a gente estava olhando na época que a gente foi, tipo, R$ 1.500 seguro para 2 pessoas. Uma baita economia. Dá uma economia gigante também. Todas as nossas viagens, a gente usa os seguros do cartão, só, exceto quando a gente foi fazer esportes radicais no Chile, né? Que a gente teve um pequeno investimento no dia que a gente foi esquiar, a gente assinou não, a gente contratou o seguro por fora. Contratou outra cobertura, mas no mais, uma economia gigantesca. Tudo isso graças aos benefícios que a gente tem. E muitas vezes quem está ouvindo a gente, assistindo aqui, pode ter e não faz a menor ideia, né? O conhecimento acerca de milhas, que a gente fala, você entender sobre milhas vai muito além das milhas e das viagens de fato. E, inclusive, tem benefício, por exemplo, seguro assistência para você na sua casa, assistência domiciliar, assistência para o seu cachorro. Você consegue economizar com uma consulta, uma internação do cachorro, isso aí. Aos poucos, a economia vai além das viagens. Sem dúvida. E só para finalizar esse assunto dos seguros e da segurança, que esses benefícios, né? Você está falando exatamente do Visa Infinity, esses benefícios, certo? Ou não? Uhum. Ou é mais geral? Caso, sim, no caso que a Tati falou da seguro para casa, Pet, aí é da Bandeira Elo. Bandeira Elo. Tá. Os outros. E como é que... E dependendo do benefício que você tem, claramente você tem que ir atrás de cada um que está ouvindo a gente, tem que saber quais são os benefícios que tem no seu cartão e como ativar eles. Eu fiz uma compra numa, sei lá, uma câmera, como vocês comentaram, vou usar o mesmo exemplo. Essa câmera no meu cartão já está naturalmente já está protegido pela bandeira ou pelo esse seguro ou não? Sim. Tem que fazer alguma outra coisa? Automático. Comprou, está protegido. O legal é isso. Aí o que não tá valendo é, no caso, a garantia estendida, porque tem garantia estendida também. Sabe quando você vai comprar nas Casas Bahia, eles te oferecem a garantia estendida? O cartão te dá de graça, isso é bom demais. Mas esse da garantia estendida aí você tem que ativar. E o legal do Visa Infinity, que a gente acha um dos melhores bandeiras para comprar produto, é que você ativa o seguro da garantia estendida e ele vale por 1 ano, e por todos os produtos que você comprar durante aquele 1 ano, tá valendo dentro da garantia. E se você tiver comprado antes também, por exemplo, se eu comprei agora um celular e ativei o seguro daqui 1 mês, como o meu celular ainda está na garantia, a garantia estendida entra também. Então o celular teria 1 ano, vai ter 2. É muito bom. Só para ver se eu entendi. Então quer dizer que tem gente que deve estar ouvindo a gente, fez uma compra com cartão Visa Infinity, equipamento, qualquer outra questão, roubado ou perdeu, eles perderam sem saber que eles tinham direito a reembolso integral disso. Simplesmente. Caramba. Vale por 6 meses a partir da compra. Ou contrataram a garantia estendida à parte. Ou contratou a garantia estendida à toa também. Meu. Nossa. Quanto de valor não tem só nessa informação? E cada vez mais, bom, o Lucas também tem, né? Esse cartão aqui, como eu antecipei, tá rodando por aí. Agora, de tudo que vocês viveram nas viagens da vida, com base no que dominar essa questão das milhas ofereceu a vocês, qual foi a história mais marcante? O melhor negócio que vocês fizeram? Aquela viagem que vocês falaram assim, a gente deitou nisso aqui em função do conhecimento, da metodologia. É um dos exemplos que vocês já nos deram? Ou tem algum outro que vocês poderiam usar para ilustrar? Tem um outro que... A gente literalmente deitou. São 2, então. Um é a grande economia quando a gente perdeu um voo em Madrid, que graças às milhas a gente conseguiu não ter um rombo tão grande no nosso orçamento, que a gente perdeu um voo, a gente tinha 10 horas, né, em Madrid, e estava rolando um evento de aquecimento global na cidade, a gente perdeu o metrô, não conseguimos chegar no aeroporto a tempo, perdemos um voo. Perrengue, coisa que o Lucas está acostumado. Exato. Perrengue. Aí a gente estava voltando para o Brasil, então a gente teve uma economia bem grande, porque tinha as milhas ali para poder salvar, senão a gente ia gastar mais R$5.000 de última hora para conseguir voltar para o nosso país. E tem um outro também. E teve outro que a gente deitou, que foi de oportunidade e luxo que as milhas puderam trazer.
Porque antes, aí a questão que a gente fala de saber aproveitar no lugar certo, na hora certa. Antes, a Latam fazia emissão para África do Sul, porque a Latam tem uma tabela fixa, né? E essa tabela fixa, geralmente, você vai de uma região para, tipo, Brasil, Oriente Médio tem um preço, Oriente Médio para África tem outro preço. Aí, para você ir para a África, fazendo conexão no Oriente Médio, você teria que somar esses dois. E antes, até ano passado, tinha alguma coisa no sistema que passava só o valor Brasil-África. Saía baratinho, saía 84 mil milhas o trecho. Então, a gente foi uma das oportunidades que a gente aproveitou, que essa que assim, foi a que teve mais valor para a gente, que foi para viajar na executiva da Qatar por 168 mil milhas ida e volta. Então, foram 4 voos da Qatar até Doha e depois até a África do Sul. Deitadão na melhor executiva do mundo. Foi uma oportunidade muito boa. Se a gente for falar de oportunidades boas, excelentes, que a gente já aproveitou com a milha, essa é a mais marcante. A sala VIP, a Almorjan, em Doha, a sala VIP exclusiva para a executiva também. Enfim, tem oportunidade muito boa, e para quem quer viajar com mais conforto, talvez para muita gente seja a única forma utilizar milhas, porque a passagem dessa custa, para nós dois, ia custar uns 60 mil, fácil. É proibitivo, é proibitivo. Sim. Imagina o que não está abrindo. Fala aí, Lucas, de Horizonte, para quem está nos ouvindo, fala assim, imagina, nunca seria possível viajar de primeira classe. É possível. É possível, vocês estão nos provando aqui. E não é assim, não é vender curso gratuito, bobo alegre, entendeu? Não, quer dizer, é possível, tem metodologia, tem técnica, tem caminhos para isso. Fantástico. Exato. E não vou dizer qualquer um consegue, quem quer consegue. Você simplesmente vai traçar a sua estratégia para isso. E quem tiver mais interesse, inclusive, no conteúdo aí da Tati e do Guto, eu vou deixar aqui o link, tanto no Spotify, qualquer plataforma de áudio que vocês estão ouvindo, como no YouTube também, a descrição do site deles, onde tem informação do curso que eles estão vendo, que eles vendem, que é o Mapa das Milhas, a comunidade que eles têm, e todo o canal deles também vai estar aí na descrição para vocês. Léo, vamos caminhando para as últimas perguntas. Então eu quero fazer uma pergunta que agora vai sair um pouquinho do tema milhas e vai entrar um pouco no tema Tati e Guto como viajantes. Perfeito. Qual a programação aí para vocês, próximos meses, próximos anos? Dá um spoiler aqui para quem tiver interesse, porque querendo ou não também, vocês vão mostrando no canal de vocês o que estão passando e os benefícios que vocês vão tendo com o que vocês ensinam. Então, para a gente ficar aí com um gostinho, com água na boca de esperar vocês saírem mais uma vez do Brasil, quais são as próximas viagens aí? Olha, o que o Guto falou mesmo, que foi uma questão de sorte com estratégia que a gente aproveitou, foi essa emissão que a gente fez na semana passada para Paris, que nós vamos no segundo semestre, mas eu já estava traçando ali um itinerário para a gente fazer pela Itália, vamos ver se vai dar certo, mas a gente vai fazer uma Eurotrip, isso é fato, no segundo semestre. Agora, internacional, que a gente já tem... Não, internacional emitida não, tem várias programações. A gente aproveita a oportunidade. Aqui no Brasil a gente tem Noronha tá chegando. Tem Aracaju também, que já está emitida, e a gente tem algumas outras que a gente está monitorando, mas ainda não emitiu, mas que vai dar certo. A gente quer voltar nos Estados Unidos, a gente quer fazer uma na América do Sul também. Não decidimos o país ainda, o local, mas queremos fazer algo diferente aqui na América do Sul que a gente não fez. E uma das metas agora é Ásia também. A Ásia também está na bucket list. As milhas estão ali, a gente ainda só não definiu a data. É isso, as milhas estão ali. A gente está aguardando as melhores oportunidades que casem com a nossa disponibilidade também. Ano passado a gente viajou bastante. Esse ano a gente deu uma segurada para poder ficar mais um pouco a família e poder trabalhar um pouco mais daqui. E outra, ano passado também nós viajamos bastante, porque a gente cria conteúdo tanto para o Instagram quanto para o YouTube, e a gente todas as nossas viagens internacionais foram em classe executiva. Então a gente voou com a classe executiva da Latam, da Qatar, com a Air Canada, com a Copa Airlines, a ExecuFake e a ExecuReal, que a gente brinca. A gente brincou nessas classes executivas, viajamos para 7 países diferentes também. A gente quase não parou em casa, literalmente. Então, foi bem cansativo, mas esse ano a gente quis dar uma pausa, mas a gente vai continuar viajando, sim. Por enquanto, programado, tem essa Eurotrip, Noronha, Aracaju, mas vai vir muito mais do que isso. Léo, mas você consegue perceber, Léo, onde eles estão mais animados? A Tati estava ouvindo o Guto falar, e quando o Guto falou de Ásia, a Tati abriu um sorriso. Você viu, né? Verdade. Exato. A gente tem que se programar mais, porque a gente quer fazer uma viagem um pouco mais longa. Então, que a gente quer explorar bastante ali, talvez
meses, não sei, quem sabe. Isso aí entra em um projeto que a gente não tem vontade de viver na estrada, mas a gente tem vontade de passar alguns meses em alguns países, ter a nossa base aqui sempre, mas a gente quer fazer isso, talvez começar pela Ásia. Muito bom, e justifica pra caramba o argumento de vocês. Afinal de contas, é um deslocamento enorme. Vale a pena mergulhar e viver ao máximo, né, a experiência asiática. Bom, meus amigos, olha, eu tenho uma última pergunta e aí o nosso protocolo. A última pergunta é: vocês também ajudam pessoas que estejam acumulando milhas, mas que não têm exatamente a vontade ou a predisposição de organizar a viagem? Então, uma pessoa que já tem 100 mil milhas acumuladas e fala assim: Tati, Guto, vocês não conseguem identificar as oportunidades, me explicar exatamente como eu faço? O curso de vocês apenas ensina as pessoas a, com autonomia, fazerem isso para elas mesmas, ou elas podem terceirizar isso, se não para vocês, para alguém com essa expertise? Isso é comum no mercado? Essa é a última pergunta que eu separei. E na sequência vocês já emendam com o conselho principal. Vocês contaram várias histórias do perrengue à primeira classe, então acho que é o grande conselho, o empurrão que vocês dão ao nosso público para que cada um aprofunde os conhecimentos nas milhas e saia viajando por aí. Essa questão de terceirização a gente não faz, mas a gente tem um aluno que faz isso. Ele tem vários clientes que ele faz essa parte de buscar as passagens e tudo mais, mas a gente também dá mentorias individuais para as pessoas que querem acelerar e não tem tempo também de aprender sozinho com o curso. A gente tem isso. Mas um conselho que a gente dá para quem quer viajar muito com milhas, não viajar muito, né, de forma geral, mas usar as milhas para aproveitar as oportunidades para viajar mais, é começar agora, é começar logo, porque os programas de fidelidade mudam as regras o tempo todo, oportunidades vêm, oportunidades vão, e o quanto antes você começar, mais oportunidades você vai aproveitar. A gente já pegou ondas muito boas, ainda tem ondas boas acontecendo, direto aparecem oportunidades boas, e a gente está aqui, a gente aproveita. Algumas acabam, algumas novas entram, e todas a gente aproveita, mas só vai aproveitar quem começar agora. Se deixar para depois, você vai perder um monte de coisa no meio do caminho, e vai deixar um monte de viagem... vai deixar no bolso. E a frustração é muito grande quando você percebe o quanto você gastou a mais do que devia, quantas viagens você poderia ter transformado no que você investiu, nas poucas viagens que fez, mesmo que tenha feito ótimas viagens, mesmo que você tenha condições, mesmo que você dinheiro não seja um problema para você, dá para você reinvestir em coisas muito melhores, em experiências, em oportunidades. Por exemplo, só retomando aqui rapidinho, trazendo aqui, em 2021, logo que a gente já estava vacinadinho e tudo mais, a gente simplesmente já estava vacinado. A gente fez um tour pela França. A gente queria muito ir para a Europa, e aí a gente fez um tour pela França e nos hospedamos 100% usando as nossas milhas. Então, quando você tem conhecimento, você consegue aproveitar oportunidades antes mesmo do que você imaginava, ou oportunidades que você nem imaginava que poderia viver. Muito bom, muito bom, muito bom. Tati, Guto, @mapa carimbado. Olha, foi um prazer enorme receber vocês. Muito prazer foi nosso, obrigado pelo convite. Que as milhas continuem assim, sobrando a partir da visão, da estratégia e da expertise de vocês. Eu não tenho dúvida, Lucas, de que foi um episódio assim, de ouro para quem, como nós, era leigo e está saindo, não vou dizer pós-graduado, para isso eu tenho o curso dele, mas está saindo com noções muito mais claras. Enfim, muito obrigado a todos. Um abraço, Lucas. Um abraço, Léo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar a avaliação para a gente. Tati, Guto, meus queridos, muito obrigado, que a gente se aproxime da nossa relação, e obrigado por aceitar o convite desde já. O prazer foi nosso, foi muito bom, e sucesso para o podcast que vai longe, tenho certeza. Valeu, vai mais longe ainda se a gente fizer essa estratégia das milhas. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu.